Escuta as coisas que você pede pra ele? Claro. É? Você pede coisa dos senhores da guarda? Peço. O que você pede? 3 a 2! Nós encontramos na próxima semana. Um beijo pra todo mundo. Um beijo pra você. Mas ele foi o primeiro homem que se tem notícia que não aceitou o trabalho como favas contadas, mas examinou e estudou a fundo. A maneira como abordou o trabalho continua sendo a fundação básica. Vamos chamar agora a nossa repórter Adri, do Centro de Umbanda, Pombagira que não gira mais.
que irá tentar um contato de terceiro grau com o Taylor. Tudo com você, Adri. De Umbanda, pomba gira que não gira mais. Já falei com a médium Marília e ela me garantiu que Taylor fará contato conosco para mais uma entrevista exclusiva para o Globo Repórter. Taylor, é você? Sim, Misifia! Que tu quer comigo, Misifia? Me chamando para saber sobre o quê? Sobre a teoria neoclássica. Ah, isso eu posso falar. Eu parti de objetivos sociais e não da engenharia do lucro. O desejo de libertar o trabalhador do encargo. Gravando. Estou aqui no centro de Umbanda, pomba gira que não gira mais. Já falei com a médium Marília e ela me garantiu que Taylor fará contato conosco para mais uma entrevista exclusiva para o Globo Repórter. Eu tô aí falando! Tu tem que chamar! Estou aqui no centro de Umbanda, pomba gira que não gira mais. Já falei com a médium Marília e ela me garantiu que Taylor fará contato conosco para mais uma entrevista exclusiva do Globo Repórter. Ah, não, Juca. Na cabeça aí. Não para. Estou aqui no centro de Umbanda, pomba gira que não gira mais. Já falei com a médium Marília e ela me garantiu que Taylor fará contato conosco para mais uma entrevista exclusiva para o Globo Repórter. Misifia! É você, Taylor? Sim, que quer de mim? Fale sobre a teoria clássica, Taylor. Ah, isso é muito fácil. Eu parti de objetivos sociais e não da engenharia do lucro. O desejo de libertar o trabalhador do encargo do trabalho excessivo, que destrói tanto o organismo como a alma. Romper a lei do ferro dos salários, dos economistas clássicos, a qual condenava o trabalhador Misifia à insegurança econômica e ao resignar-se com a miséria. Como vocês acabam de ver, esse foi mais um contato imediato, exclusivíssimo para o Globo Repórter. Estou aqui no centro de Umbanda, pomba gira que não gira mais. Estou aqui no centro de Umbanda, pomba gira que não gira mais. Já falei com a médium Marília e ela me garantiu que Taylor fará contato conosco para mais uma entrevista exclusiva para o Globo Repórter. Ô, Misifia, que tu quer me chamando? Taylor, é você, Taylor? Sim! Quer que eu faça sobre a minha teoria? Sim, Taylor. Eu parti de objetivos sociais e não da engenharia do lucro. O meu desejo era de libertar o trabalhador do encargo do trabalho excessivo, que destrói tanto o organismo como a alma, Misifia. Romper a lei do ferro e dos salários dos economistas clássicos, a qual condenava o trabalhador à insegurança econômica e a resignar-se com a miséria. A esperança que eu tinha era de tornar possível ao trabalhador uma vida digna por meio de uma produtividade maior do seu trabalho, Misifia. E era isso. Eu vou indo embora porque meu tempo é curto. Taylor, você se foi, Taylor. Como vocês acabaram de ver, esse foi um contato mais que imediato, exclusivíssimo para o Globo Repórter. Acabamos de receber um manifesto da FANSA vindo de Faiol, na qual se considera protagonista da moda da administração, por ter tentado uma estrutura organizada e ter desenvolvido a primeira abordagem racional de organização de empresas. A abordagem neoclássica, segundo Comte e O'Donnell, baseia sua análise de administração nos seguintes fundamentos. A administração é um processo operacional que, para ser melhor desmembrado intelectualmente, requer uma análise das funções que o compõem. Uma longa experiência em administração, numa variedade de situações empresariais,
falha técnica, pode construir o campo para a destilação de verdades básicas ou de princípios com valor elucidativo e preditivo para a compreensão e melhoramento da administração. Esses princípios podem converter-se em pontos focais para a pesquisa útil, tanto para verificar sua validez como para melhorar sua aplicabilidade. Tais princípios podem fornecer elementos, pelo menos enquanto não forem validados e à medida que forem exatos, para uma teoria útil de administração. A administração é uma arte que, como a medicina, a engenharia e a educação física, deve se apoiar num completo alicerçamento em princípios. Os princípios de administração, a exemplo dos das ciências lógicas e físicas, são verdadeiros, ainda que um praticante, numa situação dada, prefira ignorá-los, acarretando perdas por uma tal ignorância, ou intente alcançar alguma outra vantagem que venha a compensar as perdas sofridas. Se bem que a cultura global e o universo físico e biológico afetem de diversas formas o meio ambiente do administrador, do mesmo modo que a todo campo de ciência ou de arte, a teoria da administração não precisa abarcar todo o conhecimento para poder servir de fundamentação científica dos princípios de administração. Agora iremos verificar a realidade de uma empresa com a repórter Márcia, que fala diretamente da Coca-Cola. Márcia, contigo da Coca-Cola. Filmar a TV, ó. A última das promessas feitas por essa mulher que está ao meu lado, e agora ela mente para vocês. Olha, atenção. Ela está mentindo. Sem óculos não vai ter. Boa tarde. Estamos aqui numa fábrica onde Conde e Odônio são os manda-chuva. Em primeiro lugar, tentaremos identificar as funções dos administradores e, em seguida, destilar os princípios fundamentais da complicada prática da administração. E agora falarei com o empresário, Sr. Cota. Sr. Cota, como o senhor vê essa situação? Bem, eu creio que se trata de uma escola operacional, não? Obrigada. Sr. Collor, como o senhor vê essa situação? Bom, eu não vejo ela como uma teoria neoclássica, mas sim como uma escola de processos administrativos. Secretária, como a senhora vê essa administração? Para mim, isso é uma coisa pessoal quase. Eu creio que seja uma abordagem universal da administração. Muito obrigada. Como se vê, não se tem a preocupação de se alinhar com uma orientação comum, embora não haja pontos de vista divergentes. E agora de volta para o estúdio com a repórter Astrid e Agnes. Como vocês acabaram de ver, estamos de volta no estúdio. Hoje nós temos a presença aqui do senhor empresário Neo Pérez, e ele irá falar para nós das principais características da teoria neoclássica. O nosso Globo Repórter hoje resolveu extrapolar. Estamos aqui com uma entrevista ao vivo com o senhor Neo Pérez. Senhor Neo Pérez, como você consideraria a ênfase na prática da administração? Bem, ela se caracteriza basicamente na busca dos resultados concretos, palpáveis, visando a ação administrativa, enfatizando os aspectos práticos, instrumentais da administração. Sim, e a reafirmação relativa dos postulados clássicos? Bem, ela nada mais é que uma reação sobre já desenvolvida teorias clássicas, retomando uma configuração mais ampla e flexível, buscando, segundo os autores neoclássicos, colocar as coisas nos seus devidos lugares. E a ênfase nos princípios gerais da administração? Bem, ela enfatiza a importância dos administradores em qualquer organização, ou seja ela uma indústria, uma igreja, um exército, um supermercado, etc. E como ficaria a administração como técnica social? Bem, ela controla os esforços de um grupo de indivíduos para o objetivo comum. Todas as instituições e organizações, consequentemente, têm uma dimensão administrativa comum. Que horror, mas como é controladora! Vai baixando a música. Depois a música vai baixando. Fica aí, né? Tem que tirar o som. Quando ele fala, depois... Amor, vem que nós encerramos o programa. Uma boa tarde a todos e continue com a nossa programação.
Esse é mais um comercial da minha firma que propõe um trabalho para as empresas de descentralização. Não, esse é um comercial da minha firma que propõe um trabalho de centralização. A descentralização é maravilhosa, porque ela ocupa menos gente. O funcionário que tem o cargo está perto da situação onde está ocorrendo os problemas. Não, a centralização é melhor porque eu tomo todas as decisões, ou seja, tem um só administrador para todas as decisões e toda a centralização passa por ele. Mas isso é horrível. Pense a perda de tempo, porque até chegar da matriz para a filial, isso demora muito. Ali não, tudo é resolvido na hora. Não, mas aí eu tenho todo o controle da situação em minhas mãos. O importante é capacitar o nosso funcionário para decidir os problemas. Isso é competência. Não, porque eu acho que uma organização que possui um só administrador, ela tem menos gastos, demora mais tempo, mas tem menos gastos. Não, muito pelo contrário. Menos gasto vai ter se for descentralizada. Porque vai ser tudo no local. Aquela papelama que geralmente tem nas matrizes não vai ter numa firma descentralizada. Mas eu acho que tendo todo o controle da situação em minhas mãos, a coisa funciona direito. Olha aqui, ó. Eu já não estou gostando disso. Porque eu acho que isso é descentralizado. Descentralizada não, é centralizada. Eu não falo Centralizada. Um só administrador, só eu administro. Agora com vocês, o programa Mobral, realizado pela Fundação Roberto Timini. Hoje iremos falar das decorrências da abordagem neoclássica. Hoje nós vamos dar uma aula, nós vamos dar ênfase às decorrências da abordagem neoclássica. Os tipos de organização, nós temos 3 aqui, esses 3 tipos, mas temos também mais alguns. Tipo de organização da linha formal, com sentido único de avançar a máxima eficiência possível. Algumas características dela: divisão do trabalho, especialização, hierarquia, distribuição de autoridade e responsabilidade e racionalismo. Professora, antes da senhora explicar as características, poderia nos dizer o que é neoclássica? Meu, Adriano, significa novo, né? Clássica nós já tinha teoria clássica de Hegel. Então eles tentaram fazer alguma coisa nova, mas em si saiu uma síntese igual a teoria de Hegel. E foi adaptada, eles aproveitaram essa teoria para botar numa sociedade moderna. Divisão do trabalho, o que significa? Divisão do trabalho aqui, ó, e cada pessoa faz o seu serviço, faz o seu serviço, né? Isso levou à automatização do indivíduo, de uma sociedade inteira, pela constante repetição da mesma tarefa. E o que vem a ser a especialização? A especialização em si, cada pessoa, o caso, passa a ter funções específicas ou especializadas, né? A especificação constitui uma maneira de aumentar a eficiência e de diminuir os custos de produção. Marília, o que é eficiência? A eficiência para cada pessoa são diferentes, é um tema muito, se discute muito hoje em dia. Mas dentro disso aqui, quer dizer, é produzir algo para suprir as necessidades de uma sociedade. E dentro dessa organização formal, o que significa racionalismo? Racionalismo é fazer o serviço com o mínimo de esforço e o máximo de rendimento possível para que a empresa possa atingir determinados objetivos com visando o maior lucro pelo menor custo dentro de um certo padrão de qualidade. Tá, agora nós vamos passar para a minha organização linear. É uma organização simples, onde cada chefe recebe e transmite tudo que se passa na sua área. Uma das características dela é autoridade linear, linhas formais de comunicação, centralização das decisões e tem aspecto piramidal. O que difere a organização linear da organização formal? Dá para observar aqui que o que difere uma da outra são as características, né? Na linha formal, as características daí a divisão do trabalho, a especialização, a hierarquia, distribuição de autoridade e responsabilidade e racionalismo. E na linear, a organização linear está mais preocupada com a autoridade e responsabilidade. Marília, o que é autoridade linear? A autoridade
quem faz tudo, tá? Todos os empregados dessa firma devem obediência a ele, tá? É uma autoridade de comando, essa autoridade linear. Por que na linear não se dá importância para a especialização? Porque aqui o chefe deve saber fazer tudo, entender de tudo e ser um generalista, não deve ser um especialista de nada. E isso foi uma desvantagem da organização linear. E em que tipo de empresa a organização linear é viável? A organização linear é viável quando se inicia um negócio, uma pequena indústria, né? E o trabalho e o produto industrializado seja um só tipo de produto. E agora nós vamos para a organização funcional. É o tipo de estrutura que aplica o princípio funcional para cada tarefa. Possui características, autoridade dividida, linhas diretas de comunicação, descentralização das decisões e ênfase na especialização. Marília, essa especialização será igual na da organização formal? Sim, porque em todos os cargos ou funções exige um especialista, né? Há uma separação das funções de acordo com a especialidade da pessoa. Tá? E agora... Então, as decisões partem somente de uma pessoa, como na outra, na linear? Não, porque nesse tipo de organização as decisões são divididas, né? As decisões são divididas, então elas sempre partem do órgão especializado. Eu espero que essas decorrências aqui tenham ficado esclarecidas para todos vocês, tá? Mas tem alguns outros tipos que na próxima aula a gente vai ver, tá? Boa noite. Vamos começar mais um programa de opinião pública, que não é tão pública assim. Estamos começando mais um programa de entrevista, sendo que o tema desta noite será departamentalização. Trouxemos aqui um pequeno empresário, um médio empresário, o diretor de uma grande empresa, uma doutora em administração e um jornalista que faz parte da ADVB, sendo que após cada convidado falar, a doutora Ieda Cruz, que está presente hoje aqui conosco, nos dará a visão da teoria aplicada na prática. Começaremos com o senhor Edmundo Faiado, dono de uma pequena empresa com 5 empregados. Empresa? A minha empresa é pequena e possui poucos empregados, e eu mesmo os supervisiono. Comercializo meus produtos, eu compro meus produtos, a matéria-prima também sou eu que compro. Então, bom, toda a administração dela está centralizada em mim. Eu que supervisiono, eu que faço tudo. Doutora Ieda Cruz, como fica isso dentro da teoria neoclássica? Bom, como vocês puderam ver, na empresa Senhor Edmundo Faiado, temos um exemplo de uma pequena empresa, de apenas um nível hierárquico, onde o poder está concentrado em uma única pessoa. A pergunta agora é para a senhora Elisa Rosado, diretora de uma empresa de médio porte, com pouco mais de 50 funcionários. Na sua empresa, a administração se processa da mesma forma em que a empresa do senhor Edmundo Faiado? Sim, porque a empresa começou pequena. Com o passar do tempo, nós tivemos que aumentar o número de funcionários, né? E assim, aumentando também as coordenações para melhorar a qualidade de supervisão. E com o crescimento da empresa, também tivemos que aumentar a produção. E essa nos levou à especialização dos nossos funcionários, né? Procurando aumentar a perícia e a eficiência do nosso trabalho desenvolvido dentro dessa empresa. Agora a doutora Ieda Cruz. Como vocês puderam notar, a empresa administrada pela Elisa Rosada já se diferencia da empresa do senhor Edmundo Faiado. Quando ela coloca que tivemos que criar cargos de chefia, isso dentro da administração, significa ampliar o organograma verticalmente, aumentando o número de níveis hierárquicos. E quando ela nos fala da especialização dos funcionários, isso quer dizer que ocorreu um aumento dentro do mesmo nível hierárquico, podendo ser classificado como especialização horizontal ou departamentalização, que é o nosso tema de hoje. Perguntamos agora para Fortunato Furo, dono da Bai Já Limitada. Sendo sua empresa de fabricação de lingeries
Existem vários modelos, cortes, tecidos, etc. Perguntamos agora para Fortunato Furo, dono da Bijô Limitada, sendo sua empresa de fabricação de lingeries, existem vários modelos, cortes e tecidos. Como se processa a administração dessa empresa que tem mais de 200 funcionários? Bem, boa noite. Boa noite. A nossa empresa se baseia na divisão do trabalho, tanto em termos de autoridade quanto em termos de diferenciação dos diversos tipos de tarefa. Tentamos agrupar as atividades semelhantes dentro do mesmo departamento, para termos mais eficiência e economia. Com a palavra, a doutora Leda. Quem eu sou, afinal? Como vocês devem ter percebido, a Bijô Limitada utiliza departamentalização, através de especialização vertical e horizontal, e utiliza o princípio da homogeneidade, que nada mais é que unir no mesmo departamento funções semelhantes entre si. Devo salientar que a departamentalização é uma característica das empresas de médio e grande porte, sendo que Gulick coloca-nos que a homogeneidade só seria alcançada quando reuníssemos no mesmo departamento todos que executassem o mesmo trabalho pelo mesmo processo, para a mesma clientela e no mesmo lugar. Agora ouviremos o Sr. Adalberto Gattini, da ABDB, que nos falará sobre os tipos de departamentalização. Boa noite, caros ouvintes. Falarei sobre a teoria de Gulick, que foi um estudioso da departamentalização, onde considera 4 fatores essenciais para que ela ocorra, sendo a primeira a organização por objetivo, que pode ser de acordo com o produto ou serviço prestado pela empresa, como o abastecimento de água, controle de criminalidade, reunindo no mesmo departamento todos que trabalham na consecução de um determinado serviço. O segundo, a organização por processo, é de acordo com a função ou tipo de trabalho a ser desempenhado, reunindo todos que utilizam de uma técnica ou habilidade especial ou que sejam de uma determinada profissão em um único departamento, como por exemplo, engenharia, ensino, direito. O terceiro, a organização por clientela, é de acordo com as pessoas às quais é feita a produção ou com as quais se lida. Assim podemos reunir num único departamento independente da finalidade do serviço ou da técnica utilizada. O quarto é a organização por área geográfica, sendo em relação à localização servida pela empresa ou onde o trabalho é realizado, reunindo todos que trabalham em uma determinada área, seja qual for o serviço ou a técnica utilizada. Posteriormente, identificaram mais tipos de departamentalização, mas especificarei somente a departamentalização por função, que nada mais é que agrupar as atividades e tarefas de acordo com as funções principais da empresa, que são a produção, vendas, financiamento e departamentos que ficam subordinados à diretoria, ficando os três no mesmo nível hierárquico. Quarto. Doutora Leda Cruzes. Gostaria de colocar que para os autores clássicos a departamentalização não é um fim em si mesmo, mas um método de organizar as atividades da empresa de modo a facilitar o alcance dos objetivos, não sendo a ideal, pois a separação das atividades, a especialização, cria problemas de coordenação geral de difícil solução. A pergunta será para o Sr. Adalberto Gattini, no sentido de sabermos se há alternativa para a departamentalização. Caros telespectadores, existe sim a departamentalização principal, intermediária e a combinada, onde a principal ocorre no nível mais elevado da organização, sendo muito comum. O primeiro nível do organograma, a departamentalização funcional, porque é a que melhor se adapta às atividades da empresa, independente do ramo de atuação. Já a departamentalização intermediária ocorre entre os departamentos principais, na cúpula, e os departamentos da base da hierarquia, sendo que encontra maior dificuldade, pois não tem regras gerais de implantação, sofrendo pressões em relação ao agrupamento, ficando geralmente o nível principal de
departamentalização por funções, o nível secundário subdividido em departamento de vendas, composto de agrupamentos por territórios ou fregueses. O departamento de produção por produto e o de finanças pode utilizar agrupamentos funcionais derivados, sendo que a departamentalização combinada ocorre para se obter o máximo de rendimento da organização, combinando vários tipos de departamentalização, e cada um desses tipos apresenta vantagens e desvantagens. A departamentalização combinada é uma aplicação do princípio de divisão do trabalho, procurando a mais eficiente estruturação das atividades da empresa. Existem 4 princípios para ajudar o administrador a resolver o problema da departamentalização. O princípio de maior uso, o princípio de maior interesse, princípios de separação do controle e princípio da suspensão da supressão da concorrência. Lembramos aos telespectadores que o telefone para perguntas é 279-9966. A doutora Leda Cruz fará um comentário sobre o que foi falado no programa de hoje. Doutora Leda. Gostaria de colocar que Marx e Simon, que são 2 críticos da teoria clássica, salientam que o raciocínio dos autores clássicos parte do fato que toda organização tem um objetivo a alcançar, e para isso se utilizam da departamentalização, e como já foi dito, ela não é a solução ideal. Simon critica também o princípio que diz que a eficiência aumenta quando as pessoas em uma organização são agrupadas por propósitos, processo, clientela ou área geográfica, pois para ele não existe diferença entre propósito e processo, pois os propósitos formam entre si uma hierarquia que não contribui para o objetivo, mais amplo e mais próximo do fim, sendo que qualquer propósito tem natureza processual dentro da hierarquia. Quanto à departamentalização por clientela ou área geográfica, tanto podem estar contidos como podem ser sub-áreas, não ajudando em nada esses princípios aos administradores resolverem seus problemas. Outra crítica severa é que querem tratar como princípio da administração algumas afirmações que são apenas critérios. Simon propõe que deve se ocupar simultaneamente dos processos de decisões e dos processos de ação. Gostaria de agradecer a presença de todos e dane-se a opinião de vocês. Liga, né? Liga que tá gravando. Eu sei. Aí, Ana Cruz, parabéns. Foi uma musiquinha de fundo. Liga isso, cara. Vai essa parte. Fala, seu idiota. Conta tudo que você sabe sobre a PO. Eu não sei nada sobre essa administração, por objetivos que vocês estão tentando descobrir. Eu não sei nada. Ah, não sabe? Vai, eu te mato. A única coisa que eu sei é que a teoria neoclássica deslocou a atenção antes colocada nas atividades meios para as finalidades da organização. O que você quer dizer com isso? Não sei. É que o que antes invocava o processo e as atividades meios passou a ser substituído por objetivos e resultados a serem alcançados. A preocupação de como administrar passou a ser para que ou para quem administrar, e não como administrar. Quem está difundindo essa coisa subversiva? Não sei, eu não sei quem. Fale, ou é agora que eu te mato. Não! Fala! Não volta! Está difundindo essa coisa subversiva? O seu aparecimento é recente. Mas quando que apareceu? Eu acho que foi por volta de 1954. Foi Peter
Peter Drucker, ele publicou um livro na qual caracterizou pela primeira vez a administração por objetivos. Fale tudo que você sabe das características da Apple. Agora! A administração por objetivo é uma técnica de direção de esforços através do planejamento e controle administrativo fundamentado no princípio da qual para atingir resultados. A organização precisa antes definir em que negócio está atuando e aonde pretende chegar. A APO, administração essa por objetivos, é um processo pelo qual os gerentes superiores e subordinados de uma organização identificam objetivos comuns. Conte tudo! Na realidade, a administração por objetivos Fale. Agora! é um sistema dinâmico Conta! que integra as necessidades da companhia. Mais perto. Por favor. Eu disse que na realidade a APO é um sistema dinâmico que integra a necessidade da companhia de alcançar os seus objetivos de lucros e crescimento. Assim, a administração por objetivos é um método no qual as metas são definidas em conjunto entre o administrador e seus superiores. Analisando os resultados final, o desempenho do gerente pode ser avaliado objetivamente e os resultados atingidos são comparados com os resultados esperados. Em suma, a APO apresenta as seguintes características. Fale agora, eu te mato! A primeira, estabelecimento conjunto de objetivos entre o executivo e o seu superior. E outro! Estabelecimento de objetivos para cada departamento ou posição. Fala agora! Participação atuante do chefe. Parece que ele atua direto. É como num projeto de treinamento. Nunca fez isso, seu idiota. Cala a boca, tio! Fale outro! Contínua avaliação e revisão e reciclagem dos planos. Tem mais alguma coisa? Eu não sei mais nada. Tu tem certeza? Não, eu juro pra ti. Porque então tu não vai ser tratado, seu imbecil, mas você... Não! Tão ruim. Boa noite, gente querida. Hoje nós estamos apresentando mais um programa da TV Caroço. Para todo mundo escutar e ver nesse Brasil enorme, esse público maravilhoso que eu amo de paixão. Boa noite, gente. Boa noite, telespectadores. Boa noite. Hoje estamos aqui em mais um programa da TV Caroço apresentando o Tico e o Teco e a Pink e a Freud, tá? Hoje o assunto abordado vai ser a organização e Lean Startup. Alguém poderia me dizer o que significa isso? Eu. Na organização Lean Startup existem órgãos de linha,
órgãos de execução e órgãos de assessoria, de apoio e consultoria, mantendo relações entre si. Os órgãos de linha se caracterizam pela autoridade linear e pelo princípio escalar, enquanto os órgãos de staff prestam assessoria e serviços especializados. A resposta dos meninos está exatamente. A próxima pergunta é para as meninas. Meninas, quais os critérios existentes para se distinguir os órgãos de linha e os dos de staff? Eu sei. O primeiro critério é o relacionamento com os objetivos da organização. Segundo esse critério, as atividades de linha estão diretas e intimamente ligadas aos objetivos básicos da organização ou do órgão do qual fazem parte, enquanto as atividades de staff estão ligadas a ele indiretamente. O segundo critério é o tipo de autoridade, de autoridade. Os órgãos de linha têm autoridade para decidir os assuntos principais da organização, além de comandar e fazer os de staff. Os de staff têm autoridade de assessoria, planejamento e controle, de consultoria e recomendação. Muito bem, meninas, meus parabéns, nós estamos de parabéns mais uma vez, esse Brasil enorme, gente! A próxima pergunta é para os meninos. Meninos, me citem algumas características da organização em staff. Essa é fácil. As características da organização são inodora, insípida e incolor. Gente, a gente está visto que as mulheres superam os homens em inteligência. A resposta dos meninos está errada! Vamos ver se as meninas agora conseguem saber quais são as características da linha staff. Vem cá, né? Tá. A primeira característica da organização é que existem características lineares e características funcionais simultaneamente. A segunda característica é a separação entre os órgãos operacionais executivos e os órgãos de apoio, os assessores. E a terceira é a hierarquia versus especialização. A hierarquia, que é a linha, assegura o comando e a disciplina, enquanto a especialização, que é o staff, fornece serviços de assessoria e consultoria. Gente, as meninas estão corretas, mais para mais. Parabéns para as meninas, mais um ponto para todas nós, mais uma próxima pergunta para elas. Vamos lá, gente, vamos ver. Vamos ver, meninas, a organização em staff é uma organização complexa e a evolução da hierarquia funcional em fase de divisão do trabalho na organização. Ela não surge ou é implantada de maneira imediata e pronta, mas depende de um desenvolvimento que exige quase sempre algumas fases discutíveis. Quais são as fases, meninas? Eu sei. Na primeira fase não há especialização de serviços. Cada órgão faz, além das suas atividades principais, outras atividades secundárias, e que não têm relação direta com seus objetivos. E na segunda fase passa a haver especialização de serviços ao nível de seção. Já na terceira fase passa a haver especialização de serviços ao nível de departamento. Na quarta fase, as atividades de serviços centralizados ao nível de departamento passam a ser descentralizados ao nível de seção. Parabéns mais uma vez para as meninas estão certíssimas! Vamos continuar? Nós estamos ganhando, como sempre, as mulheres levam vantagem sobre os homens, né? Vamos continuar? A organização em staff apresenta uma livre vantagem realmente importante desculpe. A organização em staff apresenta uma série de vantagens realmente importantes. Alguém sabe quais são essas vantagens, meninas?